Aí. Muito bom. Boa noite, gente. Hoje a gente começa mais uma série da Glocal. A gente sempre tem essa proposta de conhecer várias linguagens artísticas e relacionar com elas a nossa existência, nossa vida, nossa espiritualidade, a nossa forma de ver a vida, de ver a nossa cidade também. Principalmente a nossa cidade está muito no assunto nessa série. E a gente vai para uma nova linguagem, uma nova estética, que é a arte de rua. Cerca de alguns meses atrás, eu estava na avenida da minha comunidade, da minha igreja, lá na Zona Sul, e tinha uma esquina muito feia do lado da minha comunidade. E um dia eu cheguei nessa esquina e senti que a coisa estava diferente, eu senti um ar diferente. E eu vi que tinham pintado essa esquina. E a pessoa que tinha pintado essa esquina está com a gente hoje, que é o nosso artista. Por coincidência, ele tinha pintado a parede de alguns missionários ali, colorindo e dando uma nova cor aí. Então eu queria pedir uma salva de palmas aí para o São, pedir para ele vir para cá. Tá aqui. Tem um microfone aqui, deixa eu pegar para você. Aí, muito bom. Valeu, São. O foco da Glocal aqui é todo nosso, para a gente conhecer um pouquinho mais da tua arte. Então, eu tenho que ficar no foco, mas eu também não tenho que ficar na frente do telão, né? Agora é um paradoxo. Onde eu ficarei? Onde ficaremos? Ficar dançando aqui no meio. Tá, vamos, sei lá, ficar por aqui. São, muito prazer. Obrigado. Queria agradecer a todo mundo aqui. Espero que seja um bom tempo agora. Cortamos a música. O foco vai ficar de um pro outro, você sentiu, né? Vai ficar... São, de onde veio esse teu apelido, cara? Só por curiosidade aí. Então, meu nome é Anderson Augusto. Meu irmão mais velho não conseguia falar meu nome. Ele tem uma diferença de 1 ano só. E aí ele me chamava de São. A gente morava em Ourinhos, no interior de São Paulo. E quando viemos para São Paulo, minha mãe quis que as pessoas na rua não me chamassem de São. Queria que todo mundo me conhecesse por Anderson. Seu nome direito, né? Mas aí no primeiro futebol na rua, meu irmão me chamou de São. E aí ficou, né? É culpa da zoeira, né, cara? Aí ficou até hoje. Tá joia. E como começou seu contato com as artes plásticas no geral, com desenho? Onde que você teve aí? Talvez um pouquinho com a arte de rua também. Onde que você esbarrou com isso? Então, meu contato com as artes começa em casa, que eu sou o filho mais novo de uma família de 3 homens. Uhum. Os 2 mais velhos desenhavam. E aí ficava assim, o primeiro ensinou para o segundo e o segundo ensinou para o terceiro. Aí esse meu irmão Tom, que eu tenho mais proximidade por conta da idade, e quando ele ia sair para andar de skate, eu tentei andar um pouco, mas não consegui. E aí ele deixava alguns desenhos para mim, eu coloria, e quando ele voltava do rolê de skate, eu mostrava os desenhos para ele. Com quantos anos, mais ou menos? Tinha 12 já, aí eu já tinha 12 anos. Aí eu mostrava os desenhos para ele, e ele falava, pô, tá ficando legal. Aí nesse meio tempo, assim, ele ficava assistindo fitas de skate comigo, assim, em casa, e outros amigos, eu começava a observar, assim, nos vídeos de skate, assim, isso em 93, 94, nos VHS, assim, bastante grafite, assim, quando o pessoal andava. E aquilo me chamou muita atenção, porque o que eu tinha de referência eram as pichações em São Paulo, que eu sempre observava, olhava as letras, tentava entender o que era, lia. O grafite e a pichação, eles são a mesma coisa? Em algum momento eles se diferenciam? Eles são a mesma coisa, assim, a estrutura, assim, que pichação só existe em São Paulo, é uma cultura brasileira, assim, a pichação. O sistema da tipografia, que é até influenciado pelos álbuns de heavy metal, se você for ver as letras do Iron Maiden, Saxon, Sodom, é o mesmo tipo de tipografia, espaçamento da pichação. Uhum. E o grafite, essa ideia de grafite que nós temos assim, de Nova York e tal, ele começa igual a pichação, pelo vandalismo mesmo, assim, da pessoa ir ocupar um espaço, pintar um trem, para esse trem entrar no bairro da outra pessoa, coisa de gangue. E então é a mesma coisa, assim, eles têm a mesma... O vandalismo no sentido de devolver esse caos, assim, para a cidade que já está confusa. Isso. Da pessoa tentar se expressar e não saber como, e aí perante a lei ser considerado vandalismo, aí a pessoa se apropria do espaço público, aí você já fica aquela... Porque quando eu falo vandalismo, não é aquele negócio preto no branco, assim, é algo bem cinza, assim, porque você não sabe porque a pessoa ocupa, porque ela vê assim, ela tem o exemplo de outros ocupando a cidade da forma como quer, constroem coisas assim sem autorização dela, então ela acha que ela tem esse direito também
Então é que se torna o vandalismo perante a lei. E aí então começou nessas fitas de vídeo, você viu, e aí aqui na prática mesmo, onde é que você começou a dar os rabiscos aí? Eu comecei na Barra Funda, eu olhava aquilo, aí um dia meu irmão foi pintar um cartaz na igreja. Foi em 95, ele pintou um Papai Noel, assim, para as crianças no final da peça estourarem, assim. Aí eu falei para ele, deixa eu ajudar, ele deixou, e a condição é que eu ficasse com os sprays. Mas aí eu não podia sair por conta da idade, na rua, aí eu comecei a pintar o quintal de casa, e aí com muito custo minha mãe deixou, um dia eu saí, aí eu fui numa loja, eu guardei o dinheiro da semana, assim, da merenda. Você foi pichar ou não? Eu fui grafitar. Eu não podia sair para pichar por conta do horário. Minha mãe não deixava sair à noite, então... Pichar de dia não dá muito certo. Não dá, né? Eu tinha um horário muito limitado da minha vida na cidade, quando eu era adolescente. E aí, assim, com desenho, eu fui pedir uma autorização para um cara. Ele falou, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer um desenho. Ele falou, então faz. Aí foi onde eu comecei. Show. O grafite, o que te atrai no grafite? O que você acha mais interessante dessa linguagem? Assim? Quando eu comecei mesmo era para expressar, assim. Depois eu fui tomando conhecimento do poder que tem a arte urbana, assim, a expressão, no meu caso, a pintura, assim, nas ruas. Eu comecei, o que me atraía era que você pegar um local que não tem, que dá desapropriado, que ninguém dá nada para aquele local, que é um local esquecido pelos governantes e até pelas pessoas, e você transformar a história daquele local. Isso é algo que me fascina muito no grafite. Isso tem toda a influência, então, na hora que você escolhe um lugar que você vai pintar. Sim, sim. Que, no caso, é diferente dessas obras suas de galeria, né? Isso, assim. Que é a esquina lá da Essa é a esquina da minha igreja. E, assim, as telas é um recorte do trabalho que eu faço na rua. Acho que os trabalhos todos estão em zoom in, né? Tá tudo... Acho que está com muito zoom aí, não sei se dá para diminuir o zoom. Diminuir o zoom das imagens, estão todas... Tá. Mas você escolhe, então, lugares mais degradados mesmo? Isso, lugares assim, mais à margem? Isso, quando eu vou fazer mural, assim, eu escolho... Eu costumo ir para locais, assim, quando eu morava na Barra Funda, eu ficava ali alguns trechos debaixo da ponte da Barra Funda, que eram locais isolados, até deixados pela população, e a passarela, que é onde divide as duas Barra Fundas. E aí eu comecei a atuar ali pela Cracolândia, onde eu fui conhecer minha esposa, que ela era missionária numa instituição ali. Show. Na cena. Mas assim, num lugar tão degradado, a sua pintura ela é muito cheia de cor, né? Sim, muito sim. Cheia de vivo. Qual é a relação disso? Aí foi até a escolha assim do... Eu não faço cor por acaso, assim, colorida, eu acho bonita, compro o livro de colorir e começo a pintar um monte de coisa. Assim, a escolha das cores, ela vai de encontro pro local que eu faço o trabalho. Como eu vivo numa cidade muito monocromática, quando eu vou agora hoje eu moro na Bela Vista, eu faço alguns estudos de cor em algumas ruas, e aí eu escolho o local que eu vou pintar. Faço, essa região aqui tem muito mais dessa tonalidade, está muito mais cinza, muito mais avermelhado. Aí, de acordo com isso, eu escolho as cores que eu vou fazer no meu trabalho. Então, não é uma escolha aleatória, assim, de eu abrir uma agora caixa. Acho que o zoom ficou mais distante, agora acertou. Então, e as tuas referências, cara? Todo artista tem referências aí. Eu arriscaria de falar que tem uma coisa muito forte de cubismo aí, né? Sim. Mas tem uma brasilidade também. Fala um pouquinho pra gente aí de quais são suas referências. A minha referência, assim, se eu citar 4 artistas que me influenciaram muito, que é o Gustavo Klimt, aqui do Brasil, Portinari, o inglês David Hockney, pelo uso das cores, e Matisse. E o Matisse, que eu gosto principalmente quase no final da carreira dele, quando ele começa a simplificar as formas, que é um trabalho muito difícil, assim, por pintor, você conseguir fazer uma síntese da sua ideia, você transformar assim, em poucas linhas, em poucas formas, o que você quer passar. Falando de uma síntese da tua ideia, passa pra gente, por favor, normalmente o que você tenta transmitir com a tua arte e como isso se relaciona com a sua espiritualidade, com o seu relacionamento com Deus. Não, assim, na minha arte, assim, na rua, ela acontece na escolha do local e dessa ideia que eu tenho que tudo pode ter uma segunda chance, nada está perdido, que assim, um local que está destruído, que foi largado pela sociedade, que ele pode ter um novo recomeço.
Eu acredito que o caos na arte é um processo e não um resultado final. Então, se eu pego um local que está dominado pelo caos, o que eu vou devolver para ele não pode ser o caos. Eu tenho que apontar uma solução. Porque senão eu fico... Hoje, assim, trazendo para a ideia das redes sociais, fico fazendo parte daquele grupo que só reclama. Tipo, a sociedade me deu isso, então eu vou devolver isso para eles. Eu não acredito dessa forma. Se a sociedade me deu algo que está um caos, eu tenho que devolver algo melhor para ela. Então eu tento levar isso na escolha dos locais. E eu, dentro das telas e gravuras, assim, onde eu vejo que tem a conexão com a espiritualidade, acaba sendo os temas que eu abordo nas telas. Como que no caso esse daqui, que quando eu participei de uma exposição no MIS, Museu da Imagem e do Som, que era para uma ideia que era para falar sobre Madonna, era um evento lá. E aí eu resolvi fazer, já que o tema era Madonna, fiz uma Madonna mesmo. E aí tinha uma restrição sobre que não podia desenhar criança. E aí eu fiz um cordeiro para simbolizar de fato quem é a verdadeira Madonna. Aí eu fiz esse trabalho. E tem aquele ali que chama Liberdade, que na verdade ele tem Liberdade / um novo recomeço, que é a ideia de quando na Arca de Noé eles soltam um pássaro para saber que se as águas abaixaram ou não, e aí o pássaro não volta porque realmente ele encontrou um lar para habitar. Então esse é o tema dessa tela dos pássaros. E aí você falou da referência, você citou o cubismo. Desculpa me alongar nessa explicação. Que aí ele está fragmentado em 3, o mesmo pássaro, que aí é uma escola que eu gosto muito nas artes, que é o futurismo, que você tenta captar o movimento numa cena só, como se você juntasse ali, no caso, 3 frames e sintetizasse em um só. Então um pouco isso. Bacana. Você quer falar desse último pra gente? Esse último aqui é a ideia do homem ideal, que eu acabei criando para um amigo, que é um conflito entre o que a pessoa... Quando você está na sociedade, a sociedade espera que você dê algo para ela. Mas a pessoa tem alguns interesses internos dela. E, às vezes, a pessoa não pratica esses desejos dela com medo de você aceita ou não você aceita, o que vão falar nesse meio. Mas as pessoas esquecem que ela tem, no final do dia ou no final da vida, ela só tem uma vida só. E ela vai responder pelos seus atos. Não adianta ela falar eu não fiz isso porque o meio que eu vivia não deixava eu fazer isso, não aceitava que eu fazia isso. E essa pessoa está castrando a vida dela. Então, essa ideia da tela é o homem ideal, uma pessoa que realmente ele escuta o que as pessoas estão falando, mas ele faz aquilo que está de acordo com as crenças dele e com a ideia de onde ele quer chegar. Porque, às vezes, assim, você se perde, pode correr o risco de se perder muito em querer fazer algo para agradar os outros do nosso meio. E, assim, quando você morrer, não vai importar a opinião de ninguém. Tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso